Capítulo 80. Kim ainda mantinha a mão no ombro de Emily quando entraram na pizzaria. Havia bem menos gente, e apenas 2 pessoas de pé junto ao balcão. Matt vasculhara a área em busca de um carro azul, tipo furgão, a única descrição que Emily fora capaz de dar. Embora Kim não tivesse certeza, Emily insistia que era ele, e que seus olhares haviam se cruzado. Ela não tinha dúvidas de que ele também a vira, por isso saíra correndo. Se ele ainda estivesse na área, quem esperava que Matt o encontrasse? Não ia deixar aquela garota sozinha, nem por um segundo. Mas ela suspeitava que a busca seria infrutífera. O homem que Emily havia visto já tinha 10 a 15 minutos de vantagem. Se Emily estivesse correta a suspeita da direção que o homem tomara, ele teria atravessado o semáforo e ido em direção ao anel viário em Stonebridge. Isso significava que poderia estar em qualquer lugar agora. Kim captou o olhar do gerente da pizzaria e acenou em direção ao salão, isolado por um cordão que indicava que o lugar fecharia em breve. Podemos? Ele assentiu e apertou um interruptor para iluminar um canto mais afastado. Obrigada, disse ela, abrindo o cordão preto para deixar Emily passar. Ela teria preferido continuar nos fundos do mercadinho, mas a mulher deixara claro que estava fechando e precisava trancar o lugar. Kim esperou que a menina se acomodasse e sentou numa cadeira diante dela. Por que você fugiu de casa? Emily ficou encarando a mesa. Eu não conseguia mais suportar aquilo. É uma prisão. Não posso nem me mexer sem minha mãe perguntar o que eu estou fazendo. Nos últimos 13 meses, saí de casa 6 vezes. 1 para ir ao médico, 2 para ir ao dentista e 3 para comprar roupas. Kim simpatizou com ela. Havia internos na Fatterson com mais liberdade do que aquela criança. Emily olhou em direção à vitrine, ansiosa. Ele não vai voltar, Emily, disse Kim. Nada vai acontecer com você enquanto eu estiver aqui. Fique tranquila. Emily sorriu e assentiu. Eu sei, mas agora não paro de ver o rosto dele. Kim supôs que a garota só se sentiria segura quando os pais chegassem para buscá-la. Ela inclinou-se para a frente e perguntou baixinho. Por que você me ligou? Porque eu ouvi o que você disse para minha mãe. Não que vá fazer diferença, mas eu sei que você entendeu. Eu sei que você perguntou se podia conversar comigo. Então, peguei o cartão e deixou em cima da mesa. Kim comoveu-se com a tristeza daquela garota. Mesmo assim, sabia o que tinha que fazer. Emily, você sabe que precisa ligar para sua mãe, não é? Ela concordou, e seu lábio inferior tremeu. Ela não vai ficar com raiva. Neste momento, ela só deve estar muito assustada. Isso nunca vai mudar, não é? Emily perguntou com um ar triste. Que não disse nada. Suspeitava que a criança tinha razão. Ela estendeu a mão. Se me desse o telefone, Emily negou com a cabeça. Não tenho celular. Minha mãe diz que dá para entrar na internet por ele. Então, não me deixa ter um. Kim pegou o próprio aparelho. Qual é o número da sua casa? A garota respondeu e ela discou na hora. Estava ocupado. Ela apertou o botão de ligar várias vezes. Na quinta vez, o sinal de chamada foi interrompido na metade. Alô? Kim conseguiu detectar ansiedade e medo em apenas uma palavra. Senhora Thurman, aqui é Kim Stone. Nós encontramos... Por favor, desocupe essa linha. Minha filha foi... Sua filha está comigo. Kim respondeu prontamente. Como assim? Ela está segura, senhora Thurman. Não aconteceu nada. Graças a Deus, minha nossa. Obrigada. Kim passou o telefone a Emily. Ambas ouviram os soluços da mãe do outro lado e lágrimas também começaram a escorrer pelo rosto da garota. Mãe, me desculpe. Eu não pensei que... Emily assentia. Ouvia. Então,
assentia de novo. Eu sei, mãe. Eu também te amo. Ela devolveu o celular a Kim. Inspetora, estou indo para aí. Por favor, não tire os olhos da minha filha nem por um segundo. Fique tranquila, Sra. Truman, disse Kim. Ela explicou em detalhes onde estavam e desligou. Atrás de Emily, Matt surgiu balançando a cabeça. Como Kim suspeitara, o homem que a criança havia visto não estava mais na área. Matt pegou uma cadeira e sentou-se a 1 metro da mesa. Kim voltou-se para Emily. Sua mãe ama muito você, mas muito mesmo. Ela só está fazendo o que acha que é melhor para você. Eu sei, é por isso que eu não fico brava com ela. Ela não tem culpa de nada. Kim ferveu de raiva. A culpa era dos desgraçados que haviam sequestrado as 2 meninas antes. E provavelmente ainda estavam com mais 2 agora. Você pode conversar comigo, tá? Emily disse baixinho. Ainda vai demorar um pouquinho para minha mãe chegar. Kim queria muito ter aquela conversa, mas não podia. Ela sorriu para a criança. Eu não posso, querida. Não tenho permissão dos seus pais para fazer nenhuma pergunta a você. Mas eu posso fazer, disse Matt, puxando a cadeira mais para frente. Não, Matt, não posso permitir que... Eu não estava pedindo sua permissão. Não estou submetido às regras da polícia. E se a sua natureza sensível não tolera isso, sugiro que não atrapalhe. Kim concluiu que, independente do que ela dissesse, Matt não a obedeceria. Emily ficou observando os dois. Emily, tampe os ouvidos um pouco, pediu Kim, aproximando-se de Matt. Não posso impedir que você fale com ela, mas se você disser uma palavra que perturbe essa menina, vou cortar as suas bolas e pendurar numa... Não tenho a menor intenção de perturbá-la, ele sussurrou de volta. Mas não é pela sua ameaça, e sim porque não sou um babaca insensível. Kim afastou-se dele. Desde que ele tivesse entendido a mensagem, estava ótimo para ela. Ela fez sinal para Emily destampar os ouvidos, e Matt inclinou-se para a garota. Quando começou a falar com ela, seu tom era doce. Kim disfarçou sua surpresa com aquela gentileza repentina. Emily, eu gostaria de mostrar uma foto. Acho que pode ser o homem que raptou você. Tudo bem se der uma olhada? Era o retrato falado, feito a partir de uma descrição de Brad do falso policial. A imagem não significara nada para os Hansons ou para os times. Emily engoliu em seco e olhou para Kim, que estendeu a mão e tocou seu braço sobre a mesa. Você não precisa se não quiser. Ok, querida? Isso pode ajudar a encontrar Suzy? Foi a vez de Kim engolir em seco e desviar o olhar. Será que aquela menina tinha esperança de que a amiga ainda estivesse viva? Não se preocupe, eu sei que ela está morta, mas ainda assim poderia voltar para casa. Kim sentiu um nó se formar em sua garganta antes de assentir. Poderia sim, Emily. Então me mostre a foto, por favor. Suzy teria feito isso por mim. A criança não era infantil quanto ela havia pensado. Matt tirou o papel do bolso e o abriu. Ao vê-lo, Amy puxou o ar bruscamente e virou o rosto assustada. É o mesmo homem que você viu há alguns minutos? Ela confirmou com a cabeça, mas recusou a olhar de novo. Apenas agarrou a mão de Kim com mais força. Matt dobrou o papel e guardou. Muito bem, Emily. Vou mostrá-lo de novo. Foi esse o homem que raptou você? Sim. Ele tinha um gatinho ruivo. Disse que estava doente e que precisava de carinho. Eu segurei o gatinho. E então, ele grudou uma fita na minha boca e me enfiou numa van. Depois, jogou o gatinho para fora e me amarrou. Dirigiu por um tempo e depois atirou Suzy dentro da van também. Ela fechou os olhos. Fiquei feliz quando vi a Suzy, porque era minha melhor amiga. De repente, não estava mais tão assustada. Kim recostou-se na cadeira e ouviu.
sentindo de vez em quando um aperto mais forte da mão de Emily enquanto Matt fazia perguntas com toda a delicadeza. A memória que a garota tinha do período de cativeiro era extraordinariamente detalhada. O que aconteceu naquele último dia? Matt perguntou. Ela sabia que ele tentava descobrir. O homem grandalhão entrou e me agarrou pelo cabelo. Suzy tentou me segurar. Ela berrava. Nós duas berrávamos, mas ele deu um soco nela e ela caiu de costas. Eu olhei para trás e gritei o nome dela, mas ela não se mexeu. Kim abaixou o olhar e ficou encarando a migalha que não havia sido removida da mesa. Ele me colocou numa van, dirigiu um tempo e então me tirou de lá. Me fez girar algumas vezes. Depois me empurrou e caí no chão. Ouvi a van indo embora, mas não consegui ver nada. Estava vendada e muito zonza. Matt inclinou-se um pouco mais. Emily, você consegue se lembrar de mais alguma coisa desse dia? Ouviu algum barulho ou ouviu algo que pudesse lhe dizer onde estava? Ela negou com a cabeça. Eu estava apavorada demais. Não sabia o que podia fazer comigo. Eu só chorava e... Está tudo bem, Emily. Kim a consolou. A menina tinha já recordado muita coisa. Infelizmente, nada que pudesse de fato ajudá-los. Uma repentina rajada de ar chamou a atenção de Kim. Julia Truman foi correndo até onde estavam. Seus olhos eram 2 círculos vermelhos em um rosto pálido, mas seu olhar estava fixo na filha. Kim saiu do caminho, seguida por Matt. Um homem atraente de cabelo loiro e curto vinha logo atrás. Não parecia tão assustado quanto a esposa, mas sem dúvida a preocupação marcava seus traços. A família se juntou e todos se abraçaram. Choraram, depois se abraçaram de novo. Tem mais coisa aí, Matt disse a Kim baixinho. Talvez se conseguirmos um pouco mais de tempo com ela. Inspetora, eu lhe agradeço muito, disse o Sr. Truman, separando-se do abraço. Kim estendeu-lhe a mão. Foi ela que ligou para mim, Sr. Truman. Ela queria ajuda. A Sra. Truman se endireitou. Seus olhos estavam cheios de medo, mas a sua boca estava séria. Julia provavelmente culpava Kim pela fuga de Emily. Se Kim não tivesse aparecido na casa e feito tantas perguntas, nada daquilo teria acontecido. Kim suspeitava que talvez ela tivesse razão. Mas Kim sabia que precisava fazer uma última tentativa. Com um olhar, fez sinal para que os dois viessem até ela, enquanto Matt distraía a Emily. Escutem, eu entendo quanto isso é difícil para vocês, mas ajudaria muito se Emily pudesse conversar um pouco mais conosco. Ela está implorando para colaborar, e acho que ela se lembra de detalhes que podem nos ajudar, mas não estão acessíveis na parte consciente de sua mente. Kim respirou fundo antes de continuar. Se pudéssemos considerar a possibilidade de uma hipnose... Um pequeno grito escapou da boca da Sra. Truman, e o marido tocou seu braço para reconfortá-la. Inspetora, temos feito o maior esforço para manter Emily longe dos eventos pesados. Não acho que... E como isso está funcionando para vocês? Kim perguntou com delicadeza. Não quero ser invasiva, mas sinto que para Emily é como se o sequestro tivesse acontecido na semana passada. Ela ama muito vocês dois, mas não é uma criança feliz. Mas e se autorizarmos que ela preste ajuda e eles voltarem atrás dela? Eles nunca foram pegos. Kim notou um leve tom de acusação na voz da mulher, mas não disse nada. Julia tinha o direito de se sentir assim. Ela sabia que restava apenas uma opção. Eles fizeram de novo, Sra. Truman. Ai, meu Deus, não. Ela disse, cobrindo a boca. Seu marido soltou um palavrão bem baixinho. Não posso dar nenhum detalhe a vocês. Há um bloqueio de mídia, então preciso pedir que não comente com ninguém. Mas o caso é que 2 garotinhas foram levadas no último domingo.
E vocês acham que foram os mesmos caras que levaram Emily? O Sr. Truman perguntou. Temos quase certeza disso. Ela respondeu. E então virou-se para a esposa. Se nos permitirem trabalhar com Emily, juro que não vou descansar enquanto esses homens não forem presos. Kim não percebera que Emily estava perto, até que ela se postou entre os pais. Por favor, mãe, me deixe ajudar. Eu faria qualquer coisa para trazer Suzy de volta. Quando viu os pais se entreolharem concordando, Kim teve vontade de abraçar aquela corajosa garota. A senhora Truman assentiu. Ok, digo o que precisamos fazer. Kim agradeceu e os guiou até a porta. Ela parou na esquina da pizzaria e ligou para Woody. Ele prometeu que haveria um profissional qualificado à disposição dela na manhã seguinte. Ei, acabei de pegar um café para mim. Quer um também? Matt perguntou. Ela hesitou, então aceitou. Não via problema em tomar um café com ele, mesmo que não fosse exatamente naquele lugar que ela gostaria de estar naquele momento. Preferia estar dirigindo pelas ruas em busca do homem que Emily havia visto, mas sabia que àquela altura ele já estaria longe. O mais importante era, será que ele tinha a visto? Capítulo 81. Kim olhou para Matt. E agora? Vamos criar um vínculo? Trocar histórias de vida até alcançar um respeito mútuo? Nossa, isso exigiria bem mais do que uma xícara de café. Kim bebeu um gole. Para uma pizzaria, até que o cafezinho deles era bom. Eu consegui ver, sabia? Ele disse, com um meio sorriso. O quê? Um pouco de emoção em você. Vazou um pouquinho enquanto falava com Emily. Mas não se preocupe, mal deu para perceber. Você simplesmente não consegue, não é? Comprei um cafezinho para você. Tudo o que eu estou pedindo são 10 minutos de trégua, mas você não consegue. O argumento a convenceu. Tudo bem. Qual é sua história? Você já trabalhava como negociador para a polícia? Ele assentiu. Sim, para a Metropolitana de Londres. Não mais? Não. Cruzes, e eu achando que não era sociável. Desculpe, raramente sou muito bom em bater papo. A semelhança entre os dois começavam a assustá-la. Droga, ela odiava o quanto o Bright estava certo. Kim percebeu que Matt se animava mais quando o assunto era trabalho. Fazer perguntas sobre isso talvez o fizesse falar mais, o que seria menos esforço para ela. A polícia metropolitana mandou você para o exterior? Ele assentiu, mas me passaram uma tarefa no México. A neta de um membro da Casa de Londres havia sido sequestrada. Ela foi trazida para casa 48 horas depois. Todos os casos se resolveram bem assim? Ele negou com a cabeça. Cada gangue é diferente. Na América do Sul, a principal razão para o sequestro de crianças é o financiamento de organizações terroristas. Embora seja um trabalho, você nunca pode perder de vista o tipo de pessoa com o qual está lidando. Continue, Kim incentivou. Estava curiosa, e era bom dar à sua mente alguns minutos de descanso em relação ao caso. Por favor, me conte tudo. Ele deu um gole no café. O primeiro passo em uma negociação é definir se você será adversário ou parceiro. Você vai combater ou cooperar? Como eu disse antes, não são muitos os pais que concordam com uma estratégia de combate quando você está negociando a vida de seus filhos. As gangues normalmente apresentam suas exigências de maneira direta, e nós adotamos uma técnica com a base nas informações disponíveis. Que tipo de técnica? Há várias. No nosso caso, os sequestradores estão usando a abordagem do leilão, um processo de estimular lances para criar competição. Há uma tática de manipulação, quando uma parte faz ameaças extremas, que não são negociáveis. Há também a tática do boi-piranha, quando se finge que um assunto é muito importante.
E mais tarde fica claro que não era tão importante assim. Tem a retratação, que é quando você tem uma reação física muito forte a uma oferta, como quem se assusta e depois toma fôlego de repente. É mais eficaz ao telefone, por mensagem de texto nem tanto. Existe a tática de fazer ofertas muito mais altas ou muito mais baixas, a de exagerar na quantidade de informações, fatos e valores a fim de confundir a outra parte. A tática de vencer pelo cansaço. E, é claro, a velha estratégia do policial bonzinho e do policial malvado. Qual funciona melhor? Ele pensou um momento. Não faz muita diferença, desde que você siga fielmente as regras. As gangues conhecem as táticas melhor do que nós. Ele sabe que elas são usadas. Há uma espécie de acordo implícito de que se todos jogarem direito, os dois lados irão ganhar. Então o sequestrador consegue adivinhar a tática que você usará? Matt assentiu. A chave é continuar fiel à estratégia. Membros de gangue não gostam de surpresas. Se você muda no meio da negociação, eles ficam nervosos. E isso nunca é bom. E tudo sempre segue conforme o plano? Ele negou com a cabeça. Teve um caso no Panamá em que 2 de nós estávamos trabalhando para garantir a soltura do filho de 5 anos de uma autoridade do governo. Infelizmente, houve relatos muito exagerados sobre uma herança que tinha sido recebida há pouco tempo. Adotamos a estratégia do policial bonzinho e do policial malvado. E em 2 dias conseguimos uma redução para 1/3 do valor. O sistema estava funcionando bem. Eu era o policial mau e quase não fazia concessões a eles, e o oficial local Miguel oferecia concessões maiores. Nos revezamos para atender o telefone e íamos conduzindo as exigências. Sabíamos que o menino estava bem. Os pais haviam recebido um e-mail com fotos dele de cuequinha, perseguindo uma galinha. É isso que eles fazem. Levam a criança para uma aldeia afastada e a deixam sob os cuidados de membros da família. A criança é alimentada e até brinca com outras crianças. O negócio deles não é matar crianças. Geralmente fazem isso para bancar uma ideia no qual acreditam. E o que aconteceu? Kim perguntou. Estávamos bem perto de um acordo. Sabíamos disso e eles também. Mas um dia e teríamos conseguido. Até que Miguel recebeu uma chamada enquanto eu estava fora da sala. Ele mudou o plano e fez uma oferta final inegociável. Por quê? Matt suspirou e deu de ombros. Ele tentou introduzir um elemento surpresa, achando que isso iria desencorajá-los e fazê-los desistir. Quis impressionar a família, fazê-los poupar algum dinheiro. E então, Kim perguntou. Um forte temor já havia se instalado em seu estômago. Eles encerraram a ligação e não ligaram mais. O corpo de Ethan foi encontrado 6 horas mais tarde. Meu Deus! Matt ficou girando a xícara com a mão esquerda, a direita fechada em punho. Há quanto tempo isso aconteceu? 4 dias e meio. Meu Deus, Matt, agora entendo por que você não se deu o trabalho, disse ele, erguendo a mão. Guarde sua compaixão para o pobre menino. Kim assentiu. Há algum esforço para pegar essa gangue? Às vezes, organizam operações para investigar o ponto de entrega, mas sem muito empenho. 24% da população do Panamá vive na pobreza. O volume de crimes supera muito o contingente que se dedica a combatê-lo. Kim ficou em silêncio por um momento. No nosso caso, o que podemos esperar agora? Um ultimato. Muito provavelmente vão querer lembrar os pais da perda que podem sofrer, só para fazê-los cavar um pouco mais fundo. Podem mandar aos pais uma mensagem de voz da criança gritando, ou um apelo pessoal feito por elas. É por isso que elas estão ainda vivas. Quem compreendeu? Depois que recebe esse ultimato, é preciso correr contra o tempo.
As meninas já não têm mais utilidade. Foi o que aconteceu com o Inga. Ele fez uma pausa. Você já deve imaginar que talvez não cheguemos ao último lance, não é? No último dia da entrega, as garotinhas provavelmente já estarão mortas. Que engoliu em seco e assentiu. Ela sabia.